Olá, meu nome é Esperanza Bueno e bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te contar da minha experiência, de uma experiência que eu tive com o espírito Buer e o espírito Forneus. Olha, honestamente, inclusive eu acho que esse vídeo vai ser até um vídeo curto. Eu não me lembro a razão pela qual eu chamei eles. Não consigo me lembrar mesmo. Eu acho que era relacionado à venda de alguma coisa. Mas honestamente eu não consigo... Alguma coisa grande, tipo assim, algum comércio. Mas não consigo me lembrar se é exatamente essa a razão. Mas o que eu quero contar aqui pra vocês é uma experiência de... Basicamente uma projeção astral, pode-se dizer assim. Ou talvez um uso muito bom do espelho negro. Bom, essa experiência ocorreu depois que eu ativei corretamente o meu espelho negro. Uma coisa que não te contam, né, também sobre a ativação do espelho negro é que não basta só a oração para você abrir o triângulo, o espelho negro, todas as vezes que você for fazer a ritualística. Mas você também precisa de um azeite consagrado para você estar ali agitando, bem bonitinho o seu espelho, que aí você já consegue ter experiências melhores dentro do scrying, né? Que é a técnica de você conseguir ver formas através de superfícies que refletem, principalmente com espelho negro. Então essa experiência, ela ocorreu depois que eu já tinha ativado o meu espelho dessa forma, com o azeite consagrado, extra virgem. Eu fiz a ritualística de maneira tradicional, chamei os dois, primeiro a gente chama um espírito, ou depois a gente chama o outro, ou você pode adaptar a sua chamada para chamar dois espíritos ao mesmo tempo, não importa, eu fiz a chamada de uma maneira tradicional. E aí pronto, eles vieram, eu senti a energia deles, só que na hora que eu tentei fazer o scrying, né, eu dei início às técnicas para poder enxergar eles dentro do espelho negro. Foi muito louco, porque a minha consciência, ela se projetou para dentro do espelho. Basicamente, a minha consciência, ela já não... Como eu vou explicar? Ela se partiu em duas. Ela se partiu em dois. E então a minha consciência, ela tava tanto fora do espelho quanto dentro do espelho. O sistema que eu tava usando nesse dia era o do Crowley, tá? De evocação, o sistema era do Crowley, não era o Salomônico. Quando a minha consciência foi pra dentro do espelho, foi muito interessante. Eu acordei, assim, eu fui pra dentro do espelho e eu acordei num lugar como se fosse uma floresta. Eu consegui escutar um rio de longe e eu consegui ouvir passos de cavalo, mas nisso eu tava olhando pra cima. Então eu vi o céu claro, foi como se fosse uma floresta mesmo, eu vi o céu claro, eu tava deitada na grama, e aí eu me levantei, eu arrumei a minha roupa, eu tava com a roupa da ritualística, tava tudo de acordo com a ritualística. Como eu falei, a minha consciência, ela foi pra dentro do espelho, ela passou o espelho, literalmente o portal ele foi aberto e eu entrei por esse portal. Mas é muito curioso que falam que não pode adentrar o espelho negro de maneira nenhuma, assim, você não pode alcançar o espelho negro de maneira nenhuma. Mas essa questão do scrying, quem me ensinou a alcançar o espelho, a ir até o espelho, foi o Cavaleiro Furcas. Eu pedi que o Furcas me ensinasse a fazer isso, então eu não sei se tá certo, se deveria fazer isso, mas é isso que eu fiz e deu super certo. Inclusive, se acontecer essa mesma questão da minha consciência passar pelo espelho negro, aconteceu e acontece em incontáveis ritualísticas. Talvez este seja um tipo de scrying que as pessoas também não falam muito, né? Porque eu mesma não vi nada falando sobre isso, sobre a sua consciência ir pra dentro do espelho. Continuando, eu acordei, assim, em um local que era floresta, e eu fui andando rumo ao rio que eu estava ouvindo. Gente, ai, muito surreal. Eu fui andando rumo ao rio que eu estava ouvindo. E nisso eu escuto passos de cavalo, eu escuto mesmo cascos batendo no chão. Quando eu viro pro meu lado direito, o que é muito louco que na minha consciência física, aqui mesmo no nosso mundo, em Malkuth, eu senti as duas presenças, a do Buer aqui no meu lado direito e a do Forneus no meu lado esquerdo. E dentro, na consciência, dentro do espelho, quando eu vi o Buer, ele veio pelo meu lado direito. E aí eu escutei os passos, eu olhei pro lado e eu tinha visto, e eu vi o Buer
exatamente como ele tá no Grimório. Gente, sem tirar nem pôr, tá? Cabelo longo, orelhas pontudas, parecendo um centauro, na forma de um centauro, com o arco. Gente, exatamente, sem tirar nem pôr. E aí Mas ele tem a pele, eu não sei, né, se é assim mesmo, mas eu vi a pele um pouco esverdeada, um pouco. Era um verde meio acinzentado, só que a parte de cavalo, né, era um marrom, tipo, tradicional cavalo marrom. E aí eu olho pra ele assim e eu começo a dar a saudação, a dar as boas-vindas. Quando de repente a minha visão. Aí nisso, quando eu encontrei ele, ao fundo tinha um lago enorme. Um lago, um mar, eu não sei, era uma grande quantidade de água. E aí no fundo, enfim, no fundo, mas isso eu tava vendo assim, ele tava bem mais próximo de mim e a água eu tava vendo como se fosse mais ou menos na minha visão periférica. Não era tão próximo da gente, não era à beira do rio. E aí, à beira, assim, perto da água. E aí eu comecei a dar a saudação pra ele, porque eu pensei, ué, será que o Forneus não veio? Quando eu tô por mim, eu vejo o Forneus dentro da água. A minha atenção tava aqui voltada ao Buer. E aí eu comecei a dar saudação pra ele e eu vejo a movimentação dentro da água e aí a minha atenção volta-se pra água e ali na água estava Forneus. E é muito interessante, assim, ele não veio nada parecido com o que tá no Grimório, pelo menos pra mim, assim, aquático, veio aquático, mas ele parecia mais com... Tá certo que ele tem, sim, características meio leviatânicas. Ele não tava nada parecido, mas era um peixe esquisito mesmo, muito grande. Não era um peixe, era meio serpente, uma coisa realmente leviatânico mesmo, sabe? Eu não vou conseguir descrever como é a aparência do Forneus, assim. É meio semelhante a uma serpente, uma enguia, mas tem tem dente, não sei explicar, gente. Real, eu não vou saber explicar. Mas ele tava se movimentando na água e eu consegui ver. E nisso, quando eu viro a atenção pra ele enquanto ele tá se movimentando, ele se levanta assim da água e fica me observando. Os dois ficam lá me observando, aí eu dou a saudação. E a ritualística, ela se segue normalmente. Não apresentaram nenhum tipo de hostilidade ou de intenções hostis, não tiveram atitudes hostis, nem intenções hostis, não senti isso. Na verdade, os dois estavam muito dispostos a atender o pedido, inclusive o Forneus, ele é uma criatura de bom temperamento, tá? Ele te torna benquisto, ele concede dignidades, né? Ele traz amor entre amigos e inimigos, então, assim, traz eloquência também. E o Boer também é outro que ele tá disposto a atender, então eu não vi ali nenhum tipo de hostilidade. Foi uma ritualística extremamente tranquila, mas ao mesmo tempo ela foi extraordinária por causa dessa experiência de eu ter passado pelo espelho negro. E foi a primeira vez que isso... foi a primeira vez que isso me aconteceu, tá? Porque eu tava até pensando, a primeira vez será que foi com o Belial? Porque eu também tive uma experiência semelhante ao Belial. Quero trazer esse relato pra vocês, mas essa foi a primeira vez mesmo que me aconteceu que eu adentrei o espelho negro e tive essa como se fosse uma espécie de projeção astral. Gente, sensacional. Era tão interessante que dentro da experiência, lá com a minha consciência dentro do espelho negro, eu conseguia ter tato, eu conseguia sentir as coisas e ao mesmo tempo, simultaneamente, eu também estava sentindo todo o meu ambiente na minha consciência aqui, terrena, na minha consciência presente. Gente, incrível, uma experiência que eu já queria ter contado pra vocês no momento que aconteceu, mas acabou que foram acontecendo mais coisas, né? As coisas vão acontecendo e eu não consegui trazer pra vocês mais cedo, porém é basicamente isso. É um vídeo curtinho, era só pra eu ter contado mesmo sobre esse teleporte até dentro do espelho negro. Depois que eu dei o comando, eles foram super gentis. Também que tem espírito que chega mal educado, né? Eles chegaram muito gentis, Buer muito quieto. Forneus, ele até falou comigo, mas o Buer ficou totalmente em silêncio durante toda a ritualística. E
concordaram em atender o pedido e o pedido foi realizado, né, inclusive. Foi a venda de algo grande, tá? Não vou saber te dizer agora, não me lembro, mas foi de comércio. Enfim, atenderam o pedido em 2 meses e meio, 3 meses mais ou menos, eu obtive resultado. E foi um resultado extraordinário que ele saiu gerando, né, camadas de felicidade, né, inclusive. Saiu se espalhando felicidade para a família da pessoa que me havia pedido essa ritualística. Bom, mas é isso. Quando a minha consciência voltou para o meu corpo, não foi de uma maneira violenta também, foi de uma maneira muito fluida, muito tranquila. Eu senti uma paz enorme, uma paz tremenda. Eu encerrei a ritualística com todos os trambiques, né, que tem que fazer, os trambiques que tem que fazer, e tudo ocorreu normalmente. Foi uma das minhas ritualísticas mais tranquilas, tiveram resultados super tranquilos, e eu acho que foi um tempo tranquilo também, levando em consideração a magnitude do pedido, né, a grandiosidade do pedido. Enfim, é isso, o vídeo foi curtinho, mas é uma experiência que eu achei interessante, né, trazer pra vocês. Posso trazer, sim, mais experiências desse deslocamento de consciência por dentro do espelho negro. Ainda tenho alguns relatos muito legais para trazer aqui para vocês. Lembrando que esses itens, os brincos que eu tô usando, até esse cristalzinho aqui de ametista, tá tudo disponível na nossa loja, eu te convido a conhecer. Tem o Instagram, que é Jornada Feiticeira Loja, a gente tá com a lojinha na Shopee. O site está desativado por tempo indeterminado, porém ele voltará. Logo ele estará aí de volta. Enfim, é isso. Um beijo e tchau, tchau.